Sabe aquela história de que final não se joga, se vence? Pois é. Mas o que acontece quando o primeiro jogo termina em 0-0? Aí, meu amigo, a final vira um verdadeiro jogo de xadrez, uma batalha de nervos. E hoje a gente vai mergulhar na tensão e nos lances que fizeram da final da Copa do Brasil de 2025, entre Corinthians e Vasco, um jogo pra ficar na memória. Depois daquele primeiro jogo super travado, sem gols, o cenário estava montado para o drama. A expectativa, claro, era gigante. De um lado, o Corinthians, com aquele peso de 8 anos sem um título nacional importante. Do outro, o Vasco, jogando em casa, com o Maracanã lotado, empurrando o time. A pergunta no ar era essa, bem simples e direta. E para decidir um título desse tamanho, o palco tinha que ser a altura, né? E convenhamos, não tem palco maior no nosso futebol que o Maracanã. Imagina só, Maracanã pulsando, com tudo zerado no placar agregado, cada passe, cada dividida tinha um peso absurdo. Um golzinho podia definir o campeão. E para colocar mais pimenta, era o último jogo da temporada para os dois times. Ou seja, era deixar tudo, absolutamente tudo, ali no gramado. E que primeiro tempo, hein? Se o jogo de ida foi mais na base do estudo, a volta foi uma batalha de estilos bem clara, com os dois times mostrando a que vieram logo de cara. Olha, e essa imagem aqui resume perfeitamente o que foram os primeiros 45 minutos. O Vasco ficava mais com a bola, tentava controlar, rodar, achar um espaço com calma. Só que o Corinthians, mesmo com menos posse, era um veneno. Cada vez que roubava a bola, dava aquela sensação de perigo no ar. E essa letalidade toda ficou escancarada aos 17 minutos. Num lance rápido, a defesa do Vasco deu aquela piscada, sabe? Foi só um segundo de distração. O suficiente para o Mateuzinho, livre na direita, achar um passe que rasgou a zaga inteira. E quem estava lá para conferir? Ele, Yuri Alberto. Dominou com uma categoria dentro da área e, com uma frieza de matador, só tirou do Léo Jardim. O silêncio que tomou conta da maior parte do Maracanã foi uma coisa de louco. O Corinthians saía na frente. Pronto, placar aberto. Com a vantagem na mão, o Corinthians fez o que sabe fazer de melhor. Recuou um pouco, fechou a casinha e ficou só esperando o bote no contra-ataque. E quase deu certo de novo, viu? O Yuri Alberto por muito pouco não fez o segundo logo depois. Levar um gol numa final em casa, claro, obriga qualquer time a reagir. E o Vasco foi pra cima. Foi aí que a sua maior estrela, o Felipe Coutinho, começou a chamar o jogo pra si, sabe? Distribuindo as jogadas, criando as melhores chances. E de tanto martelar, a bola entrou. Aos 40 minutos, um erro do Corinthians no meio-campo deixou o Andrés Gomes livre na esquerda. Ele levantou a cabeça e botou em cruzamento na medida. E o Hugo Moreira, nossa, ele subiu mais que todo mundo e testou firme pro fundo do gol, tudo igual de novo. O Maracanã simplesmente veio abaixo. Aquele gol de empate ali no finzinho do primeiro tempo jogou fogo na partida e na torcida. Deixou tudo completamente aberto. A decisão ia ficar para os últimos 45 minutos. Então, o resumo da ópera do primeiro tempo foi esse, um contraste total de estratégias. O Vasco tinha a bola, ditava o ritmo, mas era o Corinthians que, quando pegava a bola, era muito mais perigoso. Duas ideias de jogo bem diferentes que resultaram num empate justo até ali. E aí a gente entra na segunda etapa, o momento que ia definir o campeão. E o Corinthians, com toda a paciência do mundo, esperava a chance de dar o seu golpe final. Empurrado pela sua torcida, que estava ensandecida, o Vasco voltou para o segundo tempo com um único objetivo: virar o jogo. E foi uma pressão absurda, um bombardeio. Chute, cruzamento, o goleiro Hugo Souza teve que trabalhar e muito. Parecia que o gol da virada era questão de tempo. Mas futebol, né? Futebol é traiçoeiro, e essa imagem mostra o exato momento que mudou tudo. Na ânsia de atacar, o Vasco deixou um espaço fatal lá atrás. E aos 18 minutos, o Corinthians encaixou um contra-ataque de manual. Uma jogada com uma velocidade, uma precisão, coisa de cinema. E a jogada terminou com o Yuri Alberto sendo muito inteligente, rolou a bola para o craque holandês Memphis Depay, que só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio. Foi um golpe, um verdadeiro balde de água fria. O Corinthians, na sua jogada mais forte, aproveitou o único erro do Vasco para passar na frente de novo. E esse seria o placar final. A partir desse gol, o jogo virou ataque contra a defesa. O Vasco com a bola tentando empate no abafa e o Corinthians se defendendo com unha e dente para segurar a vantagem. Bom, e agora a gente entra nos minutos finais, o clímax da decisão. Momentos de pura agonia para um lado e de uma esperança que não acabava mais para o outro. O Vasco foi pro tudo ou nada, pressionou de tudo que é jeito. Andrés Gomes, Ryan, GB, todo mundo tentou. Mas aí,
A figura do goleiro Hugo Souza cresceu de um jeito. Ele fez uma defesa espetacular já nos acréscimos que garantiu o resultado. A resistência do Corinthians foi, de fato, heróica. E o juiz apitou. Fim de jogo. O Corinthians segura a pressão, vence em pleno Maracanã e é o grande campeão da Copa do Brasil de 2025. Uma festa, uma explosão de alegria no setor alvinegro do estádio. E esse número aí, o 4, ele representa muito mais do que só um título. Ele coloca o Corinthians num grupo muito seleto de tetracampeões da Copa do Brasil, cravando de vez o seu nome na história do torneio. Para a gente ter uma ideia da dimensão dessa conquista, estão aqui os pontos principais. Além de ser o tetra, esse título quebra um jejum de 8 longos anos sem uma taça nacional de peso. Isso traz um alívio, uma alegria que a nação corintiana estava esperando há muito tempo. E assim, a gente fecha a temporada. Pro Corinthians, a glória, a festa e a confiança lá em cima pro futuro. Pro Vasco, a dor da derrota, claro, mas a certeza de que tem um time forte. A grande pergunta que fica no ar é: será que essa final foi o começo de uma nova era pro campeão? Ou foi o combustível que o vice precisava para voltar ainda mais forte em 2026? Bom, isso só o tempo vai